Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de SDN, né? Que são redes definidas por software. Eu me chamo Abraão Ferreira, vou fazer a apresentação breve aqui para vocês. Eu sou aluno aqui do LACER, sou estudante, né, de pós-graduação em Engenharia Elétrica na área de inteligência computacional, né? Já atuei em alguns projetos aqui na UFPA, sendo eles o projeto CIMA, meu primeiro projeto, e atualmente atuo em projetos com a Ericsson, né? Atuei no UFA. Atualmente trabalho no UFA 32, já estou no UFA 30 também. E, bem, aqui tem meu LinkedIn, caso vocês queiram me adicionar lá. Geralmente eu não entro tanto, mas eu vou estar online lá para adicionar vocês essa semana. E, bem, vamos dar aqui segmento do nosso curso, né? O nosso curso ele vai ter uma abordagem que vai ser prática e teórica. A gente quer aprender a teoria para entender a prática e fazer a prática para poder absorver o que a gente aprendeu na teoria, né? A gente tem muitas vezes aqui na UFPA, infelizmente, só muita teoria, mas poucas vezes a gente vê o que está aprendendo de fato, né? Então, eu tentei ter essa abordagem, porque eu também sei que muitos de vocês já viram, muitas vezes, o que está sendo abordado aqui, né? Teoricamente. E para diferenciar um pouco do que a gente viu já na graduação, eu tenho que trazer mais a prática para o nosso curso também. Como é que está dividido o nosso curso, né? A primeira aula, que é a aula de hoje, ela vai ser uma breve introdução, né, à rede de computadores, um breve review. Eu sei que muitos de vocês já viram esse assunto na graduação, né? Ou talvez não. E aqui a gente vai ver aqui mais os tópicos essenciais que a gente vai utilizar no curso. A gente não vai ver todo o curso de rede de computadores, tal como na graduação, até porque a gente não tem tempo, né? A gente tem um semestre inteiro na graduação, não teria como ver em uma aula só, né? Então, a gente está vendo aqui conceitos de introdutório de computação, a gente também vê algumas ferramentas de redes importantes, né? Para a gente utilizar no nosso curso. Então, fconfig, route, tudo mais. O modelo de camadas, tudo mais. Aqui na lição 2 a gente vai ver uma introdução ao Mininet, como ele funciona. Para quem nunca viu, né, o Mininet é uma ferramenta que tenta simular aqui no seu computador, né, um ambiente de experimentação de rede de computadores. Né. A gente vai entender também alguns outros ferramentas de rede, como gerar tráfego, como analisar pacotes. A gente vai aprender aqui como é que fazer topologia no Mininet, usando Python e tudo mais. Na lição 3, de fato, a gente vai ver redes definidas por software, né? A gente vai ver uma introdução do conceito, por que as pessoas decidiram usar, quais foram as motivações para usar redes definidas por software, né? A gente vai entender um pouquinho dos protocolos, soluções desenvolvidas, entender um pouquinho sobre a separação do data planner, do control planner, né? Do plano de dados e plano de controle. Na nossa aula 4, nós vamos ter introduzidos ao ONUS, que é um controlador SDN, né? A gente vai aprender como é que instala, como integrar ele com o Mininet. A gente vai aprender um pouco sobre a documentação Swagger dele, a gente vai aprender um pouquinho sobre a API REST e como a gente pode usar a API REST para comunicar com o ONUS. E por fim, na nossa aula 5, a gente vai ver um ambiente, né? Junto com vocês aqui, a gente vai desenvolver um ambiente utilizando todos os contextos que a gente aprendeu ao longo do curso, e vai ser bastante bacana. Espero que vocês gostem na aula. Então, vamos lá. A bibliografia do nosso curso vai ser o Kurose, né? A 7ª edição que a gente utilizou para desenvolver aqui o curso. E também esse livro aqui para SDN, né? Que é SDN, Software Defined Networks, da editora Aurélia. E também tem aqui outros livros que a gente pode utilizar, né? Que seriam o Tannenbaum, que é para redes de computadores também, e tem esses outros livros aqui de redes definidas por software. Esse último livro aqui, ele é um livro que fala como é que funciona a rede de computadores lá para o Linux, né? Assim, uma abordagem mais profunda. É um livro muito interessante que, enquanto eu estava desenvolvendo aqui o curso, eu estava dando uma olhada nele, e é muito interessante, né? Caso alguém queira se aprofundar mais nessa área de rede de computadores. Então, vamos dar início à nossa primeira aula, oficialmente, né? Rede de computadores. Então, o que é rede de computadores, né? Afinal, nosso curso é tudo baseado nisso. É interessante. Então, rede de computadores seria a interconexão
de diversos dispositivos, né, para que eles possam se comunicar, compartilhar recursos, dados, informações, né. Então, aqui na nossa rede de computadores temos diversos elementos, né, tal como aqui os hosts, né, seriam nossos dispositivos que nós temos para acessar, né, tipo computador, telefone. Nós temos aqui os servidores, que é onde nós hospedamos nossas aplicações, né. Nós temos dispositivos de encaminhamento de pacotes, temos o roteador, os switches, temos dispositivos para acessar, né, a nossa rede, como estações de rádio. Então nós temos aqui a imagem da rede, uma rede de computadores, né, típica, e aqui os seus elementos de rede, né. E o que é a internet, né, nesse sentido? A internet, ela é uma infraestrutura global que ela une diversas redes de computadores, né? Então temos aqui diversas redes, né, na nossa casa. Na minha casa tem uma rede de computadores lá, com os computadores da minha casa. O Pedro também tem uma rede de computadores na casa dele lá. E a conexão de todas as redes de computadores é o que forma a internet. Então existem algumas pessoas que são interessantes de citar na hora de formar a internet, que são as ISP. As ISP são os provedores de internet, né? Que eles possuem vários níveis, né? Que eles, no caso, são quem nos fornece o serviço de internet, né? Esse serviço de interconexão. Nós temos, por exemplo, aqui de Zona 1, nós temos aqui, que eu lembro aqui de cabeça, a AT&T, né? Então a AT&T ela oferece serviços de internet para operadores de nível 2, que geralmente a gente tem mais acesso, que é sei lá, Oi, Vivo, Claro. E aí tem a de Zona 3 agora também, que é IPS local, né, também, que são as que a gente tá vendo muito aqui em Belém agora, que são aquelas meio que de bairro, né. E o que acontece? Nós temos aqui diversas redes, né, por exemplo, Oi, Vivo, Claro. Só que entenda que uma hora, digamos que eu queira comunicar com o Pedro, uma hora um pacote que eu for enviar do meu computador vai sair da minha rede, que está, sei lá, hospedada na Claro, e vai passar para a rede do Pedro, que vai estar hospedada na Oi. Então, é necessário ter um ponto de interconexão entre essas redes, né? E esse ponto é a IXP, a Internet Exchange Point, né? Então, esse ponto de interligação entre esses diversos operadores, eles existem em vários locais. No Brasil, aqui em Belém também existe também IXPs, né? Esse é responsável por isso. Vamos lá, mas tem esse amontoado de rede, um bocado de serviços e computadores, como é que eles se comunicam, né? Toda essa confusão ali que é a internet, os computadores e tudo mais. Bom, isso é através de protocolos, né? E os protocolos é quem governa a comunicação entre as máquinas. Então nós temos protocolos para as máquinas poderem fazer as comunicações e como é que vão se dar essas comunicações, né? Dentro da rede de computadores a gente faz uma divisão, né, entre os níveis desses protocolos, né? Lá no Corose e em outros livros de computadores, aqui para o modelo TCP/IP a gente vê os protocolos, a pilha de protocolos sendo dividida em 5, né? Sendo elas aplicação, transporte, redes, enlace e físico, né? Embora, na verdade, para o TCP/IP não é bem assim, né? Mais uma curiosidade, aplicação, transporte, network e link físico. Essa divisão assim é mais uma forma didática, mas na verdade é mais aplicação, transporte seria internet, que seria network, né? E link físico, eles só uniu tudo e só botou enlace mesmo. Também existem outros modelos, né? Tipo o modelo OSI, mas também foi só por curiosidade, né? Então, na aplicação aqui, brevemente, tem a lógica da aplicação, né? Como é que se dariam os processos. Transporte seria como é que se daria, como os pacotes seriam entregues um para o outro. Network entender o caminho, o link, como seria a comunicação entre nós, e physical seria como seria a transmissão dos sinais, né, dos dados. Então, vamos ver aqui cada uma parte por parte, né? Então, aqui para a aplicação, seria, como eu falei para vocês, entender a lógica de como é que seria a aplicação, né? Ele é a camada do nível mais alto, né? E aqui a gente vê protocolos tal quais o
FTP, que é um protocolo para enviar transferências de arquivos, né? Temos aqui o nosso famoso HTTPS, né, que quando a gente vai navegar na internet lá, sites, né, tipo Facebook e tudo mais, a gente utiliza esse protocolo, que é o protocolo de hipertexto, né, seguro. E também tem muito importante, que é o DNS, que é o Domain Name System. O DNS, o que ele faz? Ele converte, né, um nome e um endereço da internet, né, que seria o endereço IP. Porque, poxa vida, seria muito difícil de decorar qual é aquele site lá, qual é o endereço do Google. O endereço do Google é 172.253.122.100. Caramba, é muito difícil de decorar. Eu não consigo decorar nem meu RG, imagina ficar decorando o endereço de vários sites, né? Aí o DNS é importante para ele poder fazer, a gente conseguir ter um nome fácil para uma aplicação, né, na internet, e ele vai lá e converte para o endereço real dela, né? Eu coloquei essa figura aqui embaixo, talvez algum de vocês já tenha feito isso, que é... puxa, tá lenta a minha internet e tudo mais. Aí eu sempre tenho aquela dica, troca o DNS do computador lá, que às vezes melhora, né? Então aqui o pessoal fala, colocou aqui esse servidor DNS aqui é o do Google, tá? Às vezes muita gente que faz nem se toca tanto nisso. Então, se vocês quiserem ver, né, qual é o endereço IP real, coloquei esse sitezinho aqui, vocês vão dar uma olhada. Coloca o nome do site e vai dar para vocês o endereço. E o pai está hospedado e tudo mais. Então, nós temos aqui a nossa segunda, de cima para baixo, né, a segunda camada, que seria a camada de transporte, né, que seria como se dá como se dá a troca de mensagens, né, entre diversos serviços da web, né? Então nós temos aqui, né, sei lá, Facebook, Instagram, WhatsApp. Como é que os pacotes desses serviços eles chegam para a gente? Então aqui na camada de transporte a gente tem aqui dois principais protocolos, que seriam o TCP, que seria o Transmission Control Protocol, e o UDP, User Datagram Protocol, que no caso seria orientado à conexão e não orientado à conexão, né? Mas o que seria, no caso do TCP seria orientado à conexão, né? O que seria ser orientado à conexão? Então, digamos aqui, né, que eu queira iniciar uma conversa com o Pedro, né? Uma conversa um pouco estranha aqui, né? Seria falar, oi Pedro, quero falar. Aí o Pedro mandaria para mim, Brão, pode falar. Ok, vou começar a falar. O TCP, ele faz algo muito parecido. Ele tenta testar o canal e verificar se a pessoa, se está havendo comunicação. Gabriel, forçou um pouco a barra aqui, tu meteu esse exemplozinho, mas a gente não faz isso na vida real. Cara, a gente faz. Quando a gente vai pegar o telefone, a gente também testa esse canal. A gente vai lá, oi, tudo bem? Quem está falando? Sou eu, Pedro. Então, ele verifica se a gente conseguiu estabelecer uma conexão entre dois pontos, entre dois nós da rede, né? Um nó seria um host, um servidor, são dois computadores na rede. Então, da mesma forma, o TCP também faz, né? Então, eu tentei traduzir aqui, né, essas mensagens do TCP para mensagens que vão ser inteligíveis por nós humanos, né? Que seria o sync, que seria eu quero falar. Aí o servidor responderia SYNAC, né? Que seria o ok, pode falar. E depois o ACK, né? Que fala, vou começar a falar. Embora a gente também não tenha isso, né? Aqui a gente precisa também interromper a conexão, né? Quando a gente começa a conexão com o servidor, né? Então seria aqui, oi Pedro, quero parar de falar. Aí o Pedro fala, ok. Eu também vou parar de falar. Eu também faria ok. No TCP acontece algo muito parecido, né? Então seria o fim, ACK, fim e o ACK de volta, né? Então, algumas coisas sobre o TCP, como eu falei, é tentar a conexão, que é tentar verificar se os pacotes foram chegando, tudo certinho. Ele tem controle de congestionamento, ele através dessa checagem dele, ele verifica se está recebendo os pacotes direitinho, tem códigos para verificar se a mensagem chegou lá inteira e tudo mais. Ele tenta fazer
controle de congestionamento, no sentido também de que se tiver uma vazão muito alta de dados, tem dados muito rapidamente, né, e vê que você não está conseguindo acompanhar, ele dá uma diminuída na taxa de transferência. E caso as mensagens sejam muito longas, ele quebra a mensagem em pedaços menores, mais curtos, e tenta entregar eles até você, né? Então o Pedro é aquele amigo que está se importando muito que você receba a mensagem e a mensagem pode chegar até você e você possa compreendendo isso certinho, né? Sei lá, os exemplos de transporte dando UDP, né? Você usa daquele protocolo, seria para dentro de uma sala de aula, né? O professor tem várias pessoas lá assistindo a aula. Traz aqui o professor Debara, um exemplo. E aí o professor começa a falar e tal. E como acontece em salas de aula, né? Às vezes a gente pisca e a gente perde uma mensagem, né? E aí no protocolo UDP, se você perdeu uma mensagem, ela não vai ser reencaminhada para você, né? Perdeu. Chegar, professor, eu não entendi lá o que você falou. Ah, cara, semestre que vem você vai rever essa mesma aula de novo. Então, no DP, tem uma certa característica, né? Ele difunde a mensagem para vários dispositivos. E ele não tem esse estabelecimento de comunicação, né? Isso já chega falando lá. Se você perder um pacote, infelizmente faz parte. E no DP também, né? Outra característica importante é que cada mensagem é um pacote. Ele não faz essa desfragmentação de mensagens em diferentes pacotes, né? Aí você pode pensar, poxa vida, mas se no DP os pacotes podem ser perdidos, então para mim não serve para nada, né? Não. Assim, cada protocolo ele tem uma função, né? Ele tem, digamos assim, um público-alvo. Por exemplo, no DP, que a gente acabou de falar, né? Você está jogando seu jogo de FPS, lá, o seu codezinho, e aí, poxa vida, se aconteceu alguma coisa há um instante atrás, se um frame foi perdido, na hora que você estiver trocando tiro lá com a pessoa, se um frame lá que o cara tá chegando para assistir você se perdeu, você não quer que ele apareça lá, aquele frame na meia trocação de tiro. Então, aqui é um exemplo de situação onde seria mais adequado usar o UDP, né? Também, geralmente, as salas de jogos, né? Tem várias pessoas logadas, então deveria ser o UDP mesmo. Um exemplo de TCP, por exemplo, na hora da transferência de um arquivo, né? Na transferência de um arquivo, caso um pacote se perca, bom, o arquivo não vai abrir, né? O arquivo vai estar corrompido. Então, se existe essa necessidade de retransmissão, de garantia de que todo o conteúdo seja transmitido, nós vamos utilizar a comunicação TCP. Beleza, mas entenda, está vendo essa comunicação, está vendo essa troca de mensagens pela mesma interface, né? Interface seria o nosso dispositivo que dá acesso à internet, né? No nosso computador seria a placa de rede e tal, a placa de Wi-Fi. Então a gente tem vários serviços no nosso computador que falam com a internet, mas eles utilizam a mesma interface aí para poder se comunicar, né? Então, como é que eu sei que esse pacote, sei lá, é um pacote que é para ser aberto no nosso navegador, ou esse pacote é um pacote que deve ser aberto no browser do jogo, sei lá. É através das portas. As portas de um serviço, elas dizem para onde os pacotes serão encaminhados, né? Então aqui nós temos alguns serviços, por exemplo, o SSH, que é um serviço TCP que dá acesso remotamente a outro computador, né? E fica hospedado geralmente na porta 22. E nós temos aqui, sei lá, o DHCP, que fica, por exemplo, na porta 67, né? Que é um protocolo UDP. Então aqui nós temos a nossa camada de rede, nossa próxima camada, que no caso da camada de rede, ela é uma camada responsável pelo encaminhamento dos pacotes na rede, né? E entre diferentes redes. Aqui nós temos dois elementos interessantes. O primeiro é o roteador e o segundo é o endereço IP. O roteador ele é um elemento da terceira camada, né?
que ele tem a noção para onde os pacotes devem seguir. Por exemplo, digamos que eu esteja em outro estado, sei lá, São Paulo, e eu quero chegar no LAS. Eu vou chegar lá com o roteador, olha, eu quero ir para o LAS. O roteador que vai estar vendo essa mensagem não necessariamente sabe onde é que o caminho inteiro da rede, né? Ele sabe o endereço de São Paulo, até conhecer profundamente Belém, mas ele consegue ver assim, beleza, o laço fica onde? Cara, o laço fica no Pará. Certo, Abraão. Se você quer ir pro laço, e o laço fica no Pará, tu pode pegar esse caminho aqui, e esse caminho ele vai pro Pará. Aí eu posso, beleza, eu vou lá e pego o caminho. Chego no outro roteador, já no estado do Pará, em alguma cidade do estado do Pará. Falo, beleza, eu quero ir pro laboratório laço. Beleza, e vai olhar o endereço, e vai olhar assim, caramba, o LACE, ele fica na cidade de Belém. Então, você pode pegar essa estrada aqui, que essa estrada está indo lá para Belém. Eu pego a estrada para Belém, chego em Belém, e eu ficando, no outro roteador, eu quero ir para o LACE. Beleza, o LACE fica onde? Fica lá no Guamá. PEC vai para o Guamá, no Guamá eu chego, eu quero ir para o LACE. E vai, o LACE fica na perimetral. E até que eu chego lá e falo, o LACE só aqui na UFPA, na perimetral, entra no portão 5, isso chega no laço. Então, esses elementos que vão dando a dica para você, né, durante o caminho, são os roteadores. E aí, como eu falei, o laço tem um endereço, né, é um local onde eu posso chegar, onde está localizado ali o prédio do laço. Na internet, a gente tem um endereço parecido, que é o endereço IP, que é o Internet Protocol Address. Então, ele é um endereço de 32 bits, né, que aqui dividido aqui em segmentos de 8 bits, né? 4 segmentos de 8 bits. E ele serve para identificar onde é que o nosso computador está hospedado na rede, né? Só que aqui no nosso endereço, a gente precisa dizer para em que parte fica, no caso, seria o endereço da internet e o nosso computador em si, né? Então, daí surgiu a máscara de rede, que seria para determinar quantos bits você utilizar para representar o endereço e quantos bits para representar um dispositivo, né? É tipo assim, é como se fosse um edifício. O edifício tem vários andares, né? E cada andar tem lá um quarto, que seria uma casa, né? Então, a gente precisa dizer que, eu quero ir para a casa do Pedro, que fica no apartamento 5 do andar 1. Então, a gente precisa dizer, qual parte seria aqui, né? Seria, sei lá, deveria ser, o endereço seria 1A5. Então, qual a parte seria o andar e qual parte seria a casa do Pedro, né? Então, aqui, a gente tem o endereço IP. A gente faria a máscara de rede, né? Que seria para determinar qual parte é para o endereço e qual parte é para identificar o dispositivo em si. Então, a gente faz a máscara de rede assim, colocando todos os valores possíveis nesses segmentos. E o último a gente coloca como zero, que seria para identificar o host, né? Contudo, aqui no nosso curso, a gente vai adotar esse padrão bem aqui, que é o padrão utilizado no Mininet para identificar a máscara de rede, que basicamente consiste em, a gente põe um endereço aqui, sei lá, 192, 168, 110, aí esse barra 24 está dizendo o seguinte, que os primeiros 24 bits do nosso endereço, que seria exatamente isso aqui, né? Essa parte bem aqui, elas servem para identificar a rede a qual o dispositivo pertence. E o resto seria para identificar o dispositivo em si, né? Se vocês fizerem as continhas aqui na nossa calculadora, né? Colocar a calculadora bem aqui e colocar 2 elevado a 8, a gente vê que para a quantidade de 8 bits, a gente tem 256 endereços possíveis. Contudo, a gente tem alguns que são especiais, que a gente não utiliza. O primeiro é o endereço 0, né? Ele serve para identificar o IP da nossa rede, né? E o último, que é o 255, que é o endereço de broadcast. O endereço de broadcast é o endereço que é utilizado quando os dispositivos de rede eles querem difundir uma mensagem para todos os dispositivos que estiverem conectados a eles.
Então, esses são os casos especiais. Os outros endereços que são possíveis, vocês podem utilizar à vontade. Outra coisa importante também, fornecida aqui pela nossa camada de rede, é o serviço de DHCP, né? Perdão. Então, como é que a gente obtém o nosso IP, né? A gente pode ir lá setar manualmente através de comandos, no prompt de comandos, ou através da UI mesmo, ou geralmente como acontece, né? Alguém atribui esse IP para a gente, né? Então, quem atribui esse IP para a gente é o serviço de DHCP. Outra coisa também importante acontece aqui na camada de redes é atribuir quem é o gateway da nossa rede. O que seria o gateway? O gateway é aquele elemento que serve para fazer a transição entre diferentes tipos de rede. Por exemplo, temos aqui, né, vocês podem ver que usando o comando routine aqui no terminal de vocês, como é que é resolvido o caminhamento de pacote, né? Algo parecido com essa tabela também existe nos roteadores, né? E ver qual o IP para onde eu tenho que mandar, né? O IP cada acessar. Então, por exemplo, caso tenha um IP cujo destino não é a minha rede local, ele vai apontar para vocês o gate. Ele fala, isso aí você pergunta lá pro gate que o gate sabe resolver. Vou colocar aqui o routine. Então, por exemplo, aqui, caso chegue um pacote, caso eu queria enviar um pacote com destino 0000, isso não existe, né? Mas tudo bem, um destino qualquer, sei lá, do Google, ele vai falar, olha, manda para esse cara aqui, que esse cara vai caminhar para ti o pacote. Por destino correto, né? Vamos lá. Outra coisa importante também na nossa rede é o NAT. O que é o NAT? Bom, quando você está aqui na sua rede local, na sua casa, e você quer enviar um pacote para o Google, o endereço que está o seu controlador na rede local não é o mesmo endereço que vai estar lá, que vai chegar lá no servidor do Google, por exemplo. O que acontece? Acontece que o NAT ele esconde os endereços da sua rede local e mostra apenas o endereço do roteador, né, para o servidor. Ele faz essa tradução, né, entre os pacotes que são do host da sua rede local para o servidor, né. Ele tenta esconder ali no máximo possível, né, mantendo uma certa privacidade de quem tá do lado de quem está na rede local, né. Bem, por conseguinte, temos aqui a camada de enlace, que ela se dá a comunicação entre os dispositivos da rede, né? No caso aqui aparece um outro elemento de rede que seria o switch, né? Que ele faz essa comunicação entre dois nós, né? Seria muito parecido aqui com que tem essa brincadeira quando eu era criança, que se não me engano é telefone mudo, não, telefone sem fio, né? Que o pessoal vai falando um do lado do outro, assim. Então, aqui na camada de rede, nós temos um outro endereço, que é o endereço MAC, que é o endereço físico do seu dispositivo. E ele serve para saber para qual porta deve ser enviada determinado pacote que chegou, né, na rede, né? No caso, idealmente, cada dispositivo deveria ter um endereço MAC só, né? Infelizmente, nem sempre isso é o que acontece. Eu tive um caso aqui de ter aqueles adaptadorzinhos chineses, né, USB, de internet, em que todos eles tinham o mesmo MAC, né, então, quando eu recebia um pacote, a interface ela não sabia para qual daqueles dispositivos ela deveria ser enviada, né, ou a resposta de volta. Então, imagina que todos eles estivessem na mesma rede, né. Então, para isso eu coloquei um linkzinho aqui para os caras que vocês queiram, por curiosidade, né, ver, é possível mudar o nosso Mac via software, meio que mascarar ele ali por cima, né. Então, o nosso Mac tem duas partes, que é o identificador aqui da empresa que fez o
aquele dispositivo, e aqui o da interface em si do dispositivo em si. No caso, o switch, ele trabalha apenas com o MAC, ele não entende muito bem, ele não consegue ver ali até a terceira camada, que seria o IP, né? Então, como é que ele funciona? Digamos que um computador A, ele quer enviar uma mensagem para um computador B. Ele vai enviar, isso estando na mesma rede, né? Uma mensagem para o MAC do computador B. Então, essa mensagem será enviada para o switch ele não vai saber quem é o computador B, tendo visto que nesse exemplo aqui, todos os computadores acabaram de entrar, né, na rede, então ele vai enviar em broadcast. E ele vai ficar escutando. Exato, ele vai enviar para o broadcast com exceção da porta de entrada, né? Então ele vai esperar a pessoa retornar. No caso, o computador B, que seria o nosso computador que destina a nossa mensagem, beleza, eu recebi a mensagem, eu vou devolver aqui uma resposta. Então o switch vai falar, beleza, então eu sei que o MAC A está na porta 1 e eu sei que o MAC B está na porta 2, então eu aqui nessa tabelazinha com todos os endereços, né? Eventualmente também eu poderia mensagem por C, sei lá, do B para o C, e o C responderia e saberia, então agora aqui o B está na interface C, o computador C está na interface 3, e caso o computador A queria enviar uma mensagem para o computador C, ele já saberia, então ele não precisaria enviar em broadcast novo. E por fim, né, nós temos a nossa camada física, né, que ela está preocupada ali como é que os dados serão transmitidos, enfim, os sinais no caso, né. Então nós temos alguns elementos da camada física, por exemplo, o nosso cabo de rede, né. Nós temos aqui o nosso também cabinho de fibra óptica. Nós temos aqui o nosso Wi-Fi. Aqui no cabo de rede nós temos os modelos Fast Internet, que podem enviar até 100 megas. Temos o modelo Gigabyte de Internet, que vai enviar até 1 GB de dados. Então, todas essas mensagens, né, elas são encapsuladas dentro de pacotes, né? E cada camada ela tem lá o seu segmento com o nomezinho próprio para chamar de seu, né? Então a camada de aplicação tem uma mensagem da camada de aplicação é chamada mensagem, do transporte um segmento, da de network, né, que é de rede, um datagrama, e aí de enlace um frame. Né? E por fim chega lá na interface física, que vai virar tudo high, low, depende muito do modelo que está sendo desculpa. Depende muito do qual você escolheu para transmitir os dados, né? Então aqui o switch, só lembrando, ele vai ver até a segunda camada. Ele vai ver, no caso, só os frames, né? Ele vai ver só os MACs, ele consegue entender os MACs. O roteador ele consegue ver até os IPs. E depois eles vão enviando, depois chegando no destino, ele vai desempacotando tudo até chegar na aplicação lá, só nossa mensagem para poder funcionar o que está querendo fazer, né? Então, vamos unir aqui as peças e dar uma revisão rápida aqui do que a gente aprendeu. Então, digamos que o Pedro novamente queria se comunicar com o Google, né? Ele acabou de logar ali na rede, colocou o cabo de rede dele. A primeira coisa que vai acontecer ele vai falar assim, quero o IP. E aí, o servidor DHCP, ele vai chegar, tá aqui, Pedro, o seu IP, e vai dizer, o nosso servidor DNS é esse aqui, e esse aqui é o nosso gateway. Apontar esses dois aqui é algo responsável pelo servidor DHCP. Então, beleza, agora eu quero enviar aqui o nosso mensagem para o google.com. Aí a mensagem vai vir e vai chegar aqui no servidor DNS e vai falar assim, olha, google.com é esse endereço aqui. Aí vai voltar a mensagem, vai chegar aqui no Pedro. Beleza, é esse endereço aqui. Só que esse endereço aqui é fora da nossa rede. Então, a mensagem ela vai chegar para o gateway e te falar, envia por aqui a resposta. Então, a mensagem agora sim, depois de ter passado pelo DHCP, servidor DNS e pelo gateway, a mensagem vai chegar, vai pulando na rede, até chegar aqui no nosso servidor web. Aqui nós temos o PTT
SP, né? Esse PTT é o nosso ponto de troca de tráfego, que a gente viu lá com outro nome lá em cima, né? Que é o IXP. Então, agora vamos aprender aqui um pouquinho sobre algumas ferramentas importantes que a gente usar aqui no nosso curso. Por algum motivo, às vezes não podem vir instalada, né, no seu computador. Aqui, adotando que todo mundo aqui vai usar Linux, tá? Default, assim. Você vai poder instalar as ferramentas, as comandos aqui, que é o apt-get install nettools, né? Por exemplo, às vezes quer usar ifconfig, que é para abrir interface e tudo mais. Às vezes, por exemplo, no Docker não vem instalar por default, você pode usar esse comando para instalar, né? E aqui nosso primeiro comando, no caso, como eu já falei, spoilerzinho, é o ifconfig. Aqui no ifconfig a gente pode ver detalhes sobre a nossa interface, né? Então aqui podemos ver aqui a interface que estão usadas nesse computador que eu peguei como exemplo, que é da dona Sara. Então temos aqui o ENPS03, que seria a interface de rede mesmo, internet lá do computador dela. Aqui nós temos o endereço IP dela, IPv4, né? Aqui nós temos a máscara de rede dela e o endereço broadcast, né? Nós temos aqui o INET T6, que seria o endereço IPv6 dela, que é uma versão um pouco melhor, a versão melhor, né, do endereço IP. Isso porque o endereço IP, quando ele foi pensado por uma quantidade de computadores muito pequenos, né? Assim, para a época era muito grande. Só que hoje em dia é muito comum a gente ter vários computadores, tipo, tem um computador de casa, um telefone, tem um tablet, uma pessoa só tem vários computadores, vários dispositivos, cada um deles tem um IP. Também tem vários servidores distanciados no mundo, então a ideia também é não fazer o NAT, né? Cada dispositivo ter o seu IP mesmo. Então, é daí que veio a ideia do PVC, só que infelizmente não está sendo tão usado ainda, né? Nós temos aqui esse endereço Ether, que seria o nosso endereço MAC, do nosso dispositivo. Temos aqui informações sobre pacotes que saíram, entraram, quantos foram dropados, que seriam quantos foram perdidos, né? E temos aqui a nossa interface de feedback, né? Essa interface ela serve quando o computador quer falar com ele mesmo, né? Então, mensagens que vão sair aqui do computador indo para ele mesmo, tem esse endereço aqui, IP e tudo mais. Temos aqui o MTU, né, que é o tamanho máximo do pacote que a interface aceita. Mas isso aqui não é tão importante para a gente. Um outro comando muito importante para a gente é o ping. O ping ele serve para testar conectividade. Só um momento, Abraão. Só pausando aqui rapidinho, pessoal. Queria pedir para vocês colocarem o nome de vocês no chat aqui, para a gente coletar a frequência de hoje. Tá? E só lembrando que nós combinamos no início que só iríamos considerar a tolerância de 10 minutos. Então, se alguém enviar o nome após 10h51, nós não vamos mais considerar como frequência. Ok? Obrigado. Então, bem, pessoal, podem colocar o nome de vocês aí. Nós temos aqui o comando que é o ping, e o ping ele serve para a gente testar a conectividade com outros dispositivos, né? Então aqui este elemento aqui do ping, né? Nós colocamos aqui o ping, o IP do nosso dispositivo e vai enviar lá os dados, né? Temos aqui o tamanho dos bytes que nós enviamos para o destino, a sequência da transmissão, o TTL, que é o Time to Live, que é um elemento importante aqui para o nosso curso, que é assim, imagine que a gente está numa rede, nessa rede pode por algum motivo acontecer de um pacote ficar reentrando na rede, né? Tipo, ter ali um loop na rede, né? Para esse pacote não ficar eternamente rodando na nossa rede até tentar encontrar algum dispositivo, né? O pessoal, os engenheiros de rede desenvolveram ali o TTL, que ele determina o número de saltos máximos que um pacote pode ter na rede. Então ele vai saltando ali entre os dispositivos da rede, esse valor TTL ele é decrementado até chegar em 0. Então, quando ele chega em 0, o dispositivo que tiver com ele em mãos, né, ele vai ter que mandar uma mensagem falando, para a origem, falando assim, olha, esse é um pacote seu e acabou aqui o TTL dele, ele não chegou no destino, né? E nós temos aqui o time, que o time é o tempo que demorou em milissegundos para um pacote sair do destino até a origem e voltar.
Nessa loja do TTL, o pessoal desenvolveu um outro comandinho muito bacana que é o Route. O Route ele serve para a gente verificar para onde nossos pacotes estão andando, né? Dentro da rede. Então, como é que funciona? Digamos que eu quero dar um route para o Pedro. Então, o route ele vai verificar o seguinte: saiu um pacote do Abraão e foi para esse switch, para a interface tal. Depois ele foi para outro switch por essa interface. Depois ele foi para outro switch por essa interface. E foi para outro switch por essa interface. E aí ele chegou no Pedro. E como é que ele funciona? É simples. Ele usa o TTL. Primeiramente, eu envio um pacote com TTL1. Então, quando ele chegar no próximo dispositivo, ele vai decrementar o valor de TTL e vai falar, opa, chegou em 0. Então, ele me responde, eu, dispositivo tal, recebi esse pacote seu, e falando, acabou aqui o TTL dele. Aí depois eu envio outro pacote, um TTL agora maior, 2. Aí vai passar por esse, e vai passar por esse, por exemplo. Aí esse aqui vai decrementar e esse aqui vai decrementar de novo. Aí falou, opa, aconteceu de o TTL chegar em 0, então eu vou ter que responder. Beleza, isso até chegar no Pedro. Contudo, isso em um ambiente bem controlado, tudo bem, talvez tenha um caminho bonitinho pelos mesmos suítes e tudo mais, mesmos roteadores. Só que dentro da internet não tem uma garantia de que o segundo pacote que eu mandei, ele foi por esse caminho ou por esse outro. Então, pode acontecer que durante o caminho, né, em que você vai usar o route, alguns pacotes cheguem por aqui, né, sei lá, o segundo pacote chega por aqui, mas o terceiro vai por esse caminho aqui. Então, assim, não é uma ferramenta muito precisa, mas é uma ferramenta muito interessante que ajuda a gente a resolver alguns mistérios que a gente pode acabar vendo, né, durante o nosso curso. Então, outros comandos interessantes que eu coloquei aqui para vocês, para dar uma olhada, como o comando IP, que serve para você verificar. É uma forma mais moderna, mais nova de usar o ifconfig. Também tem outro comando que seria interessante para vocês, que é o ARP, né, que ele faz essa conversão entre o MAC e o IP, né. Então vocês podem dar uma olhada que fica um dever de casa para vocês. Aqui alguns outros links interessantes eu posso colocar aqui para vocês, que é para vocês entenderem como é que funciona, né, as IXPs, né. E para terminar, geralmente que o pessoal do curso eles colocam uma frase motivacional para vocês. Eu coloquei essa aqui do Fernando Pessoa, né, que é tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Que eu sei que, caramba, a graduação, até mesmo a pós mesmo, às vezes tem muita vontade de desistir, porque é muito difícil as coisas. E a gente tem, sei lá, diversos problemas para chegar aqui. Então, assim, pessoal, no fim vai valer a pena, com certeza. Não desistam do curso de vocês. Vão até o final, vocês vão ser muito gratos por isso no futuro. Então, é isso que eu tenho para hoje.